A próxima palestra, intitulada Matriz de Saldos Contábeis, Instrumento de Fiscalização e Controle, será ministrada pelo senhor Rodrigo Lubiana Zanotti. O palestrante é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e atualmente exerce a função de secretário-geral de controle externo. É formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina e é especialista em auditoria pública. Convidamos o senhor Rodrigo Lubiana Zanotti para iniciar a palestra. Boa tarde a todos. Já vou dizer de imediato que a minha palestra foi bem abreviada pelas falas da Judenora, pela fala do colega Tucci, mas tem bastante coisa interessante aqui. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Sérgio, em nome dele estender meus cumprimentos a todos os demais aqui presentes. Dizer que o conselheiro Sérgio está sempre nos falando das balizas, né? Ética, transparência, foco em resultado e sustentabilidade. Eu acho que ele vem falando isso sempre com a gente, é uma diretriz aqui para o nosso tribunal. E um pouco do que eu vou falar aqui tem a ver com esse pilar da sustentabilidade, mas a sustentabilidade das próprias instituições de controle. Tá? O viés é a sustentabilidade do sistema de controle externo. Então, eu preparei aqui a minha apresentação para 4 pontos, né? No primeiro momento, falar sobre algumas considerações iniciais sobre o papel do próprio órgão de controle. Depois, apresentar o sistema Cidades. Sei que muitos dos senhores já conhecem, mas os visitantes ainda não. E é esse sistema de base que está sendo o objeto case lá com a STM para poder enviar os dados para a matriz de saldos contábeis. Falar um pouquinho sobre a integração dos Cidades com o SICONF. E, por fim, os desafios e as oportunidades que se vislumbram diante desse acordo de cooperação técnica, né, no viés do órgão de controle externo. Bom, muito bem. Eu faço 2 perguntas falando sobre as competências dos tribunais, porque é muito comum para nós, que somos os tribunais de contas, né, termos em mente que o nosso papel, de acordo com o artigo 71 da Constituição Federal, e é o que está escrito na Constituição, é apreciar as contas dos nossos jurisdicionados, né, emitindo parecer prévio nas contas do chefe de executivo ou julgando as contas dos demais ordenadores. E também, obviamente, o nosso papel de órgão fiscalizador. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o que a sociedade espera da nossa atuação enquanto órgão de controle no que se refere à nossa missão constitucional? Será que emitirmos parecer prévio, 1 ano, 2 anos depois que o exercício já se encerrou, ou emitir um alerta de provável inexecução de orçamento 2 meses, 3 meses depois que o exercício se encerrou, será que essa ação nossa de controle está aderente ao que se espera dos órgãos de controle? Então, é uma reflexão que faço, porque é muito comum nós ficarmos presos aos nossos papéis de emitir parecer prévio, de julgar contas, mas nós precisamos, no mundo moderno, sermos tempestivos, né? Não há mais que se falar em um tribunal de contas se posicionando sobre uma prestação de contas ou alertando eventual tendência de descumprimento de um limite depois que o exercício já encerrou, depois que o gestor já praticou o ato. Então, essa nossa missão de sermos tempestivos, de conduzirmos as gestões sob nossa jurisdição para o caminho seguro, ela está intimamente ligada ao objeto do nosso acordo de cooperação técnica. Porque, como foi dito aqui, estamos falando em padronização de processos, né, em tempestividade, em uniformização de conceitos. Então, eu acho que o que se espera das Cortes de Contas hoje é uma atuação mais tempestiva, né? Imaginemos, por exemplo, lá no artigo 16 da LRF, que fala da necessidade de se comprovar a sustentabilidade orçamentária e financeira de novos programas de governo. Então, imaginem, inicia-se um novo programa de governo, um jurisdicionado sob nossa responsabilidade, um programa de governo que não tem lastro fiscal, né, econômico e financeiro, e nós sequer estamos atentados para esse novo programa que se inicia e que fatalmente chegará no final do exercício como um programa que não foi bem sucedido porque faltaram recursos ou porque eventualmente já tinha comprometimento daquela fonte de recurso e aquele programa que se iniciou não consegue ser concluído. Então, eu acredito que uma atuação das Cortes de Contas de forma preventiva e calcada na lei de responsabilidade fiscal, é fazer esse tipo de análise,
né? É avaliar a tempo e a hora as despesas públicas que estão sendo geradas, saber se essas despesas têm sustentabilidade fiscal ou não e intervir no momento oportuno. Só que nós só conseguiremos cumprir esse papel, agir dessa forma, se nós tivermos informações tempestivas, informações confiáveis, de qualidade, e o acordo de cooperação nos proporciona isso, nos coloca essa reflexão, né? Muito bem. Aqui eu vou apresentar rapidamente para os senhores o nosso sistema Cidades. Como eu disse, os colegas aqui do tribunal já conhecem, mas os nossos visitantes não. E esse sistema é a base do nosso case aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui no tribunal nós temos o sistema, né, ele iniciou um projeto antigo, 2013, mas com alguns antecedentes já do CISALD, e ele prevê a remessa de informações da origem dos nossos jurisdicionados para o tribunal em relação à informação orçamentária e contábil em 3 momentos. Nós recebemos, na abertura do exercício, dados estruturados da lei orçamentária, do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Depois, ao longo do exercício, os nossos jurisdicionados nos encaminham informações estruturadas sobre a execução mensal, né? Então, todo mês, encerra o mês, no início do mês seguinte, os nossos jurisdicionados nos encaminham informações a respeito daquela execução orçamentária. E essas informações, elas são informações estruturadas, né? São dados que o próprio computador, o próprio sistema consegue enxergar e validar. E no final do exercício, recebemos a prestação de contas anual, fechando o ciclo do processo orçamentário e contábil. Bom, existe no sistema uma série de consistências, que são validações, são checagens, são auditorias eletrônicas feitas pelo próprio sistema. Por que é importante destacar isso aqui? Porque a gente vai falar depois do envio dessa informação para a matriz de saldos contábeis, e isso vai garantir que a informação que chega lá no Tesouro Nacional seja uma informação confiável, né? A questão que foi colocada pelo Renatinho agora há pouco aqui, a confiança, a qualidade dessa informação que vai gerar um balanço consolidado do setor público, e com base nesse balanço serão produzidas estatísticas fiscais, né? Investidores se basearão nesses dados para saber como está a questão de sustentabilidade fiscal da União e dos entes subnacionais. Então, percebam que a informação, ela precisa ser uma informação de qualidade. E na medida que essa informação transita pelos tribunais de contas, pelos sistemas dos tribunais, informações essas que serão utilizadas para fins de apreciação de contas, elas já passarão por um crivo de auditoria que o próprio sistema vai fazer. Isso garante muita confiança na informação, qualidade nessa informação. Temos também a opção, e eu faço questão de destacar sempre, de emissão de alertas automáticos. Então, é aqui que eu falo que a atuação tempestiva do tribunal se faz presente. Então, se eu tenho uma fonte de recursos, que eu sei que já há um comprometimento com base em restos a pagar naquela fonte de recurso, e tem aí uma previsão de arrecadação ao longo do exercício, se um novo programa de governo for criado para expandir o gasto público naquela fonte, o tribunal tem condições de alertar de forma tempestiva e dizendo, olha, gestor, tudo bem, você quer iniciar esse novo programa, mas você tem aqui um resto a pagar que você precisa honrar e vai faltar recurso financeiro para honrar esse novo programa, os contratos que virão com esse novo programa. Será que é o momento oportuno de se iniciar, de se expandir a despesa pública? Então, essa é uma forma, um exemplo de atuação tempestiva dos tribunais de contas. Isso eu gostaria de destacar, porque acredito que aí sim estaremos prestando um serviço para a sociedade que vai evitar que aquela gestão pública caminhe aí para um déficit de execução no final do exercício, por exemplo. Nós temos também um ato de admissão de pessoal, é um módulo do sistema, já recebemos informações estruturadas das admissões de pessoal. Isso também é muito importante, porque estamos estruturando, e a partir de janeiro do próximo ano, vamos receber as folhas de pagamento. Então, aqui a gente já começa a agregar informações que serão, no momento oportuno, confrontadas com a informação contábil. Ou seja, quando eu tenho lá um cálculo de limites com o pessoal, por exemplo, que vai ser gerado depois pela matriz de saldos contábeis, mas baseado numa despesa que foi empenhada, liquidada e paga aqui na origem, como saber se aquela despesa de pessoal está sendo devidamente contabilizada?
tendo um módulo de folha, como nós estamos estruturando, nós vamos saber exatamente a origem daquela informação. E uma vez confrontando o dado da folha com o dado da contabilidade, vamos saber se a contabilidade está correta e, via de regra, se o resultado que vai ser apurado depois, como limite de pessoal, por exemplo, se é um dado, um valor correto ou não, né? E aí nós temos aqui outros módulos em desenvolvimento, faço questão de trazer também, que são módulos de contratações públicas, de receitas públicas, de atos concessórios, só para dizer para vocês que a informação contábil que está aqui na prestação de contas anual, mensal, que será encaminhada para a Secretaria do Tesouro Nacional por meio da matriz de saldos contábeis, é uma informação que terá cada vez mais qualidade, porque na medida em que nós temos outros sistemas de controle, e com base nas informações desses sistemas de controle, a gente consegue validar o dado contábil, eu tenho maior garantia que aquela informação está correta. Então, quando falamos, por exemplo, em receitas públicas, eu quero saber se aquela dívida ativa que está sendo inscrita no final tem lastro ou não, eu preciso de um módulo que acompanhe. Se há ou não projeção para perdas na arrecadação da dívida ativa, existem balanços que têm valor de dívida ativa com valor, talvez um dos itens mais significativos do ativo, e não tem provisão de perda nenhuma. Então, qual a confiança que eu tenho naquela informação? Né? O dado que será consolidado depois no Tesouro Nacional é um dado confiável ou não? Então, aqui nós teremos condições de validar essa informação também. Porque o registro contábil, mesmo obedecendo o PECASP, obedecendo todas as técnicas contábeis, ele pode gerar uma informação distorcida. Por quê? Porque a base da informação, a contabilidade, ela registra, mas ela tem que ter uma fonte de informação para registrar. E o que nós propomos aqui é exatamente isso, sistemas de controles que vão nos garantir que a base daquela informação que está sendo registrada, ela está correta ou não. Então, isso aumenta muito a qualidade da informação contábil. E aí, sim, nós temos também esse propósito de integração com o SICONF, com o CIOPS e CIOP. A minha fala aqui, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho de como a gente está trabalhando isso, pensando, né? Nós sabemos que nós temos obrigações que decorrem, em relação ao CIOPS, decorre da Lei Complementar 141, os tribunais de contas, eles teriam que alimentar lá o módulo de controle externo do CIOPS. Em relação ao CIOP, existe um acordo de cooperação firmado entre a Tricom e o Ministério da Educação, FNDE, para também validar os dados do CIOP. Então, vejam que, com essa sistemática que se pretende com esse acordo de cooperação, dos tribunais alimentarem lá o módulo, a matriz de saldos contábeis, então, automaticamente, a gente acaba reduzindo aqui uma tarefa que é custosa para os tribunais de contas. Então, já estamos começando a ganhar aqui na questão da desburocratização, na redução de custos, né? Falar um pouquinho mais adiante. E o controle social, que é exatamente o que o Renato falou. Nós temos aqui, especificamente no Tribunal de Contas, um módulo, que é um módulo do sistema, onde a gente conversa com a sociedade, né? Então, nós extraímos a informação do processo de prestação de contas, traduzimos essa informação numa linguagem mais factível para que a sociedade possa compreender e exibimos por meio do nosso portal de Cidades Controle Social. Então, é uma iniciativa muito interessante aqui do tribunal. Obviamente que a gente vai precisar melhorar cada vez mais, tentar fazer até uma enquete com a sociedade para saber se aquela informação, da forma como está sendo exibida, é compreensível ou não, se a gente precisa melhorar mais ainda. Mas o fato é que a gente já começa a empoderar a sociedade com informações para que essa sociedade possa exercer o controle social. Não vamos imaginar aqui que só os tribunais de contas ou o Ministério Público, só os órgãos de controle terão condições de fazer um efetivo controle sobre os gastos públicos. Nós precisamos de aliados, e a sociedade é nossa aliada. Então, nós temos que ser, talvez, aqui, os indutores do controle social, fomentarmos o controle social, e essa ferramenta, Cidades de Controle Social, vem aí com esse objetivo. Muito bem, aqui, nesse slide, eu apresento para os senhores os usuários externos do sistema Cidades. Então, nós temos aqui, no Cidades, no centro da informação, o nosso primeiro destinatário é a própria sociedade, como eu disse, por meio do portal Cidades de Controle Social. Então, a própria sociedade é uma usuária da nossa informação. Entidades não governamentais têm se utilizado muito das nossas informações, até para desenvolver os seus programas. A imprensa tem também se apropriado rotineiramente dessas informações, tem publicado matérias aí, e é interessante que quando a imprensa... O nosso sistema também tem alguns rankings, mas a imprensa gosta muito de fazer comparativos, de ranquear, né? Nós tivemos o caso de uma fiscalização de portais de transparência, que foi muito interessante, que nós repetimos a fiscalização 2 anos depois, e aí o que melhorou
foi assim, uma melhora significativa em 2 anos dos portais que nós avaliamos, e a imprensa ela teve um papel importante nesse processo, porque quando nós divulgamos o primeiro resultado, a imprensa acabou dando muita ênfase a esses dados, e isso provocou os próprios municípios a melhorarem seus portais. Então, na medida que os dados que estão nas cidades, não só de portais de transparência, mas os dados fiscais dos entes sob nossa jurisdição, começarem a ser explorados e estão sendo explorados pela imprensa, isso provoca uma reação, né? Tem um efeito pedagógico, e isso é muito positivo no sentido de melhorar a gestão pública. As entidades governamentais parceiras, aqui eu falo do Ministério Público Federal, Estadual, da CGU, da Receita, da Polícia Federal, enfim, são várias entidades parceiras que também se apropriam dessas informações para as suas atividades, né? Então, também tem essa grande utilização, essa informação. Os próprios jurisdicionados, que, com base no próprio Cidades, conseguem tecer algumas análises, né? Porque o nosso sistema ele indica tendências de cumprimento ou de descumprimento de determinados limites, e faz algum tipo de análise comparativa, que o próprio jurisdicionado acaba se apropriando dessa informação. A Secretaria do Tesouro Nacional, especialmente em relação à matriz de saldos contábeis, que é no próximo slide que eu vou falar. As academias, nós temos muitos trabalhos acadêmicos sendo feitos com base nas informações do Cidades, então isso também é muito interessante, né? Institutos de pesquisa também têm se apropriado dessas informações. Então, percebam que a informação ela não está apenas no Tribunal de Contas. Ela serve para o tribunal, para ele realizar o seu papel de apreciação de contas, de emissão de alertas e tudo mais, mas tem uma série de usuários externos dessa informação, e isso é muito importante. Bom, especificamente em relação ao nosso case aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional. Antes até da celebração do acordo de cooperação com o IRB e a Tricom, nós temos um acordo que foi firmado entre o nosso tribunal e a Secretaria do Tesouro Nacional, é um acordo que precede esse da Tricom, e nós já estamos, evoluímos bastante já no que se refere a como esse modelo funcionaria, né? Então, de imediato já tivemos que harmonizar questões relacionadas a plano de contas, a fontes de recursos, a subelementos de despesas. Então, modalidade de aplicação, percebam que, para que essa engrenagem consiga funcionar, consiga rodar da forma como a gente imagina, naquele fluxo que foi apresentado pelo Renato, a primeira opção, que é a informação saindo do ente jurisdicionado, transitando pelo tribunal e depois chegando lá na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nesse sentido, há que se configurar as tabelas de informações, de planos de contas, PCASP estendido, subelemento, de tal forma que a matriz possa ser gerada com base nessas tabelas padronizadas. Não é possível gerar uma matriz de saldos contábeis se a tabela de fontes de recursos, por exemplo, não for compatível com a tabela de fontes de recursos editados pelas portarias da STN. Então, percebam que, para que os Cidades possa enviar essa matriz de saldos contábeis, há esse primeiro desafio de harmonização. Já passamos por essa etapa, foram várias reuniões, os nossos colegas aqui da equipe do Cidades, em conjunto com a equipe do Tesouro, foram algumas reuniões, alguns debates, e já foram publicadas, né, as tabelas novas, o PCASP e as informações acessórias que são necessárias para a geração da matriz de saldos contábeis. Então, esse já é um primeiro desafio que já está bem equalizado. E, a partir daí, agora nós estamos num processo estávamos discutindo semana passada lá em Brasília, um cronograma da gente já começar a realizar os primeiros testes de envio da matriz. Então, agora, as informações que nós coletamos dos nossos jurisdicionados já estão no padrão que a gente precisa para a matriz de saldos contábeis. Agora, nós precisamos transformar essa informação em dados que serão absorvidos pelo SICONF. E a ideia é que essa remessa seja feita diretamente pelo próprio sistema. Então, o fluxo desenhado será esse. O jurisdicionado presta contas nos Cidades, o município presta contas aqui nos Cidades, o Estado também. Esse processamento de prestação de contas vai se dar aqui no âmbito dos Cidades, e aí, aquelas consistências que eu falei lá atrás, se tiver um erro na prestação de contas, uma incoerência qualquer, o próprio Cidade já vai apontar, e esse erro, eventualmente, já será corrigido. Uma vez passando pelo crivo dos Cidades, essas informações serão geradas pelo sistema, no formato da matriz de saldos contábeis, e serão transmitidos lá para o SICONF.
Lá no Siconf também existe uma rotina de consistências, e isso a gente estava discutindo a semana passada. Essas consistências também serão processadas por meio do Siconf. Se eventualmente tiver ali algum erro, algum problema naquela prestação de contas, ela retorna para que seja corrigida na origem. Mas, muito provavelmente, todas as consistências do Siconf nós vamos colocar aqui no Cidades. Então, uma vez passando pelo crivo do Cidades, já passará automaticamente pelo crivo do Siconf. Passando por esses dois pentes finos, digamos assim, o próprio Siconf já vai gerar os demonstrativos. E aí serão demonstrativos contábeis e demonstrativos fiscais. Aqui vem uma segunda economia para a gente. A primeira que eu falei é a questão da alimentação de CIOPAs e CIOP, que poderá acontecer a partir dessa informação que já vai estar na base de dados do Siconf. A segunda economia é nós não termos que ficar, ano após ano, atualizando os nossos próprios demonstrativos, né, porque há uma mudança, até em decorrência do próprio processo de convergência das normas contábeis, ou mesmo em decorrência de entendimentos, de novos entendimentos, há uma mudança, então, na sistemática de cálculo dos limites fiscais, dos limites constitucionais e da geração dos próprios demonstrativos fiscais. Toda vez que ocorre uma mudança, nós precisamos atualizar os nossos sistemas, seja aqui no tribunal, seja no Brasil inteiro, todo mundo que utiliza sistemas semelhantes. Então, a partir daí, essa será mais uma obrigação que nós estamos nos livrando dela, porque essa atualização vai ser feita pelo próprio Tesouro. Então, uma vez alterando uma metodologia de geração de um limite, um demonstrativo, o demonstrativo será atualizado no próprio Siconf. Então, nós, na verdade, enquanto tribunais, passaremos a consumir esses demonstrativos gerados pelo Siconf. Não teremos mais essa obrigação de ficar atualizando o sistema aqui, porque mudou o demonstrativo. Então, essa é a nossa proposta de trabalho, é o que nós estamos, na prática, já testando, já houve esse processo de harmonização, e agora estamos no processo de teste do envio da matriz, geração de demonstrativos. E a expectativa agora é até final do ano está tudo rodando, porque a gente pretende, já a partir de janeiro do ano que vem, começar a consumir esses dados, esses demonstrativos a partir do próprio Siconf. Muito bem. Agora, falando um pouco sobre desafios, né, e oportunidades, eu destaco aqui a adoção do PECASP estendido, PECASP Federação e PECASP estendido, codificações de subelementos e fontes de recursos padronizados por todos os entes subnacionais, evitando-se o depara. Esse é um desafio. Por que é um desafio? Porque nem todos os tribunais ainda possuem sistemas que coletam essas informações nesse nível de detalhe, e talvez, como foi apresentado aqui, temos casos aí de entes subnacionais que sequer estão utilizando o PECASP Federação. Então, se não houver uma padronização, o Brasil inteiro utilizando o mesmo plano de contas, mesma codificação de subelemento e fontes de recursos, a gente não vai conseguir gerar essa matriz padronizada, ou ficaremos refém desse procedimento de depara, fazendo sempre o depara de um código para outro código. Então, o que se lança aqui como desafio é exatamente essa padronização, e aí nós, tribunais de contas, também temos o nosso papel de fiscalizadores. Por quê? Porque interessa uma padronização nacional, interessa uma geração de um balanço consolidado, confiável. Convergência de entendimentos pelos órgãos de controle quanto à aplicação dos dispositivos previstos na Lei 101, é a uniformização de jurisprudência. Então, muito foi falado aqui hoje. Para mim, o acordo de cooperação técnica nos apresenta esse como o principal ativo que pode surgir lá na frente, depois de operado, né? Receber os dados dos municípios, dos estados, gerar matriz de saldos contábeis, encaminhar para o Tesouro Nacional e gerar uma padronização de informações do Balanço Geral Consolidado, é um objetivo muito importante. Mas, a meu ver, para nós, enquanto órgãos de controle, aqui está o grande desafio. Aqui está o grande desafio. Por isso que eu falei do pilar da sustentabilidade. Eu acho que aqui nós estamos falando em sustentabilidade do próprio sistema de controle. Porque, para nós, é muito ruim, né? Eu estou apreciando uma prestação de contas aqui no Espírito Santo, de um jurisdicionado nosso, aponto um indicativo de uma irregularidade, porque eu interpretei a LRF naquele ponto, eu estou entendendo que está irregular aquela prestação de contas, vem o meu jurisdicionado e traz um acórdão, um parecer prévio do meu tribunal vizinho aqui, dizendo, olha, mas o seu vizinho ali entende que está certo. E aí, Tribunal de Contas, como que fica? Então, percebam que para a gente, enquanto sistemas de controle, é uma questão de sustentabilidade mesmo. Nós precisamos falar a mesma linguagem, isso representa uma segurança jurídica para os nossos auditados, isso representa uma confiança nas nossas instituições. Tá?
O outro desafio aqui é competência técnica e tecnologia nos entes subnacionais. Nós sabemos aqui pelo Tribunal de Contas, até no processo de prestação de contas dos nossos jurisdicionados para com o nosso tribunal, a grande dificuldade que alguns jurisdicionados têm, principalmente os municípios, os menores ainda, em relação à competência técnica e tecnologia mesmo, para operar todo esse processo de prestação de contas. E em relação às oportunidades, estão aí, né? A integridade na consolidação das contas nacionais, porque estaremos trabalhando com informações auditadas, informações de qualidade, isso gera integridade, gerando integridade gera confiança, e vem toda essa história de grau de investimento, de investidores estrangeiros confiarem nos nossos números, aí esse é uma grande oportunidade. Ganhos qualitativos, né, nas projeções estatísticas fiscais, informações mais seguras para a tomada de decisões, porque precisam ser tomadas decisões. E como que se toma uma decisão com base numa informação que não é confiável? O risco é muito grande, né? Está aí a questão da Previdência, está aí a questão, por exemplo, de eventualmente aumentar um gasto com o pessoal, mandando um projeto de lei para dar aumento, dependendo da situação. Nós tivemos casos recentes aqui no Estado de entes estarem acima do limite, do teto da lei de responsabilidade fiscal. E aí, se eu não tenho um número confiável, se eu tenho uma informação gerada com baixa qualidade, apontando que aquele limite não está sendo descumprido, que está ok, vai o projetinho de lei, aprova o aumento, daí a pouco está lá o gasto pessoal acima do limite, que já estava acima do limite, porque faltou informação. Temos o caso concreto do Rio de Janeiro, não precisa, dispensa comentários, né? Situação lá do Rio de Janeiro está com os limites de pessoal perante a lei de responsabilidade fiscal, cumprindo todos os limites, mas o caos financeiro que impediu até o pagamento de salários. Comparabilidade decorrente de padronização. Então, na medida que nós padronizamos a informação, isso gera possibilidade de comparabilidade, isso é muito importante para análises, para tomada de decisões também. Possibilidade de melhor avaliação pelas agências de classificação de risco, porque passa a ter uma informação de fato confiável, né? Continuando aqui com as oportunidades, só tem mais 2 slides, tá? Segurança jurídica para os gestores públicos sujeitos às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e outras normas de caráter econômico e fiscal, é o que eu falei agora há pouco, né? Eu transmito uma segurança jurídica para o meu jurisdicionado, na medida que eu, Tribunal de Contas, falo a mesma linguagem que todos os demais tribunais. Nós temos uma posição clara em como calcular um gasto com o pessoal, nós temos uma posição clara em como calcular um déficit, e por aí vai. Possibilidade de mobilização, aqui eu não sei se eu estou viajando um pouco, né? Eu falo com os colegas lá do Tesouro, mas vejam, a própria legislação nos impõe uma certa dificuldade. O exemplo é da Lei Complementar 141, que regulamenta os gastos com saúde. A Lei Complementar 141 trouxe uma dificuldade tão grande, quando possibilitou computar como gasto com saúde, resta pagar não processados com disponibilidade financeira, e aí você tem que ficar controlando isso a vida inteira. Isso é uma dificuldade tremenda. Por que não ser mais simples? Por que não considerar para fins de gastos com saúde, considera-se a despesa liquidada no exercício, ponto, ou a despesa paga. Então, percebam que há espaço para melhoria no marco regulatório, e eu acho que o próprio acordo de cooperação, né, o conselho que será em breve inaugurado, então isso vai permitir esse diálogo, e a gente pode, sim, eu acho que a gente deve tentar mobilizar a mudança na legislação. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, precisa ser melhorada, existem alguns dispositivos que são de difícil aplicação, então eu acho que tem espaço para tudo isso. A possibilidade de desoneração de obrigações acessórias, eu já falei, né, que é o fato dos municípios, também foi falado pela Gildenora, dos municípios e estados não terem que prestar contas para o tribunal, e ao mesmo tempo lá para o Ministério da Saúde, para o CIOPS, para o CIOP, para o Tesouro, quer dizer, uma única prestação de contas. E desonera também o tribunal na sua obrigação de ficar indo lá validar o gasto com saúde, gasto com educação, por exemplo. Desburocratização e redução de custos está no contexto. Muito bem, aí minha mensagem final, cumprindo aqui o meu tempo, sendo rápido. Nenhuma instituição é mais relevante para o movimento regular do mecanismo administrativo e político de um povo do que a lei orçamentária, mas nenhuma também a maior facilidade aos mais graves e perigosos abusos. Não basta julgar a administração, denunciar o excesso cometido, colher a exorbitância ou a prevaricação para as punir. Circunscrita a estes limites, essa função tutelar dos dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por omissa, tardia ou impotente. Essas frases são excertos que eu extraí
da exposição de motivos apresentado por Rui Barbosa em 1890, quando da apresentação da proposta de criação dos tribunais de contas. Por que esses dois excertos? O primeiro é a grande importância que foi dado à lei orçamentária. E os tribunais enquanto guardiões da efetividade do orçamento de forma equilibrada. Então, a lei de responsabilidade fiscal em 2000, ela vem corroborar a importância dos instrumentos de planejamento, né? E o segundo excerto é exatamente em relação ao papel dos tribunais de contas. Lendo um pouco sobre a exposição de motivos, né, e pesquisando um pouco, Rui Barbosa se inspirou nos modelos europeus, especialmente no modelo italiano de controle, onde se falava exatamente na tempestividade do controle, né? Então, se nós ficarmos circunscritos apenas a essas funções de julgar, punir, né, denunciar o excesso cometido, mas não agirmos tempestivamente para evitar que os excessos sejam cometidos, nós padecemos aí da tardia, da omissa e da impotente atuação. Então, eu acho que esses recados, que não são de hoje, são de 1890, eles são muito oportunos, porque o que se espera da atuação do controle é exatamente isso, uma atuação tempestiva que previna o desequilíbrio, né, que previna o desvio da finalidade pública. Muito bem colocado pelo presidente Abudib no início, a fiscalização, o combate à corrupção, ela é importante, mas dos tribunais de contas se espera uma atuação muito mais incisiva em relação ao controle dos gastos públicos, do equilíbrio fiscal. Se os tribunais de contas fizessem da forma como deveriam fazer esse papel e viessem fazendo isso ao longo dos últimos 20 anos, talvez esse cenário fiscal que nós estamos vislumbrando hoje, talvez não seria dessa forma, talvez teríamos um cenário fiscal mais positivo, né? Eu acho que nós, em algum momento, falhamos nesse sentido e temos sempre tempo a corrigir. A matriz de saldos contábeis, tempestividade da informação, nos proporciona isso. Mês a mês, saber como que está a situação fiscal dos nossos jurisdicionados e intervir no momento oportuno. É o meu recado, muito obrigado a todos.